Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Papo Coluna. Hoje a gente traz aqui uma pessoa bastante especial para a gente, a fisioterapeuta Aline Granato, para falar sobre escoliose, né? Lembrando que a gente está no mês aí de prevenção da escoliose. Então o nosso bate-papo hoje aqui vai ser na tentativa de trazer informações para os nossos ouvintes aí, para os pais, professores, né? E para as crianças e adolescentes que queiram aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Bom dia, Aline, muito obrigado pela sua presença aqui. Se apresenta aí para o pessoal. Não, só aproveitando, a Aline tá de verde, né? O junho verde, né? A cor, né? da escoliose. Então, obrigado, Aline, pela presença. Obrigada Pode se eu apresentar pra agradeço. gente e conta um pouquinho da tua história aí. Muito bem, então, obrigada pelo convite de vocês. Vocês também são muito especiais para mim, nossa parceria. Eu sou a Aline Granato, sou fisioterapeuta na equipe Cinetics Physio, aqui de Campinas. Eu faço parte da equipe faz 7 anos. E sou graduada na PUC Campinas em 2009 e depois segui na área de ortopedia. E quando eu vim aqui para a Cinetics Physio, a gente não tinha esse braço de tratamento de patologias da coluna pensando em deformidades. E aí o Rodrigo, que é o nosso coordenador, ele plantou a sementinha em mim e falou: Aline, o que você acha, né, de estudar sobre escoliose, tratamento conservador e etc. Era uma coisa que estava chegando aqui no Brasil. E isso foi em 2016. E aí, entrei de cabeça, né? Então, desde o meu primeiro curso, eu me apaixonei, porque estar em contato com crianças e adolescentes, só que eu sempre me apaixonei pela área de ortopedia na fisioterapia. Então, era muito raro eu receber crianças e adolescentes na prática clínica. Então, juntar a fisioterapia ortopédica com esse público-alvo, que é crianças e adolescentes, eu me sinto muito realizada, né? Sem contar que o tratamento conservador da escoliose vem crescendo cada vez mais, pensando na prática em evidência, né? E o nosso crescimento mesmo e os nossos resultados na prática clínica dia a dia com vocês, né? Tanto a fisioterapia quanto o colete ortopédico. E se, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho, né, sobre, né, o tema que a gente vai abordar hoje, como que você definiria para as pessoas entenderem o que é a escoliose, né? Como que é feito o diagnóstico, assim, se puder passar de uma forma bem simples, né, para que as pessoas possam entender que em casa mesmo elas possam fazer o diagnóstico de escoliose, né? Perfeito. Escoliose, eu gosto de começar falando que é um termo guarda-chuva, né? Então, existem vários tipos de escolioses. 80% das escolioses são as escolioses idiopáticas, né? E dessas 80%, a escoliose idiopática do adolescente é a mais comum. Então, a escoliose, ela é uma alteração tridimensional da coluna vertebral. Ou seja, então se a gente fosse ver a coluna do paciente por cima, a gente veria então esse movimento em torção, como se fosse um caracol, como se fosse uma escada em caracol, né? Um espiral. E essa alteração, na verdade, a gente tem curvas que são curvas normais, que são curvas fisiológicas da coluna, que é a lordose, a cifose, né? Então, a escoliose, ela é algo que é diferente das curvas que são fisiológicas, que são as curvas que a gente vê de lado, né? Que todo mundo tem aquele fundinho na parte de trás, né? Da coluna, na parte de baixo, na lombar, e aquela cifose, né? Um pouco de corcunda, digamos assim, na torácica, e depois na cervical, de novo, essa lordose. Isso é interessante, né? Porque as pessoas acham que ter lordose, ter cifose é doença, né? É uma doença, né? Então, são curvas normais. Né? Então eu sempre vejo isso também na clínica, né? Eu tenho lordose, eu tenho cifose. Então, você tem que começar, na verdade, com a educação do paciente e família. Olha, lordose, cifose são coisas naturais, né? É fisiológico isso, todo mundo tem, né? O que é patológico, não, a escoliose não é uma patologia, né? É uma condição da coluna. São essas curvas que são anormais, né? Então, se você vê o paciente de frente ou de costas, você vai ver, sem ser no exame de imagem, mas no exame clínico, você vai ver algumas assimetrias de tronco, né? Então, você pode ver a cabeça inclinada para um dos lados,
Um ombro mais alto do que o outro, mais rodado para frente ou mais para trás. As costelas, você vai ver uma um pouco mais para frente ou mais para trás também. Se você vê o paciente de costas, o desenho das escápulas é diferente de lado direito e esquerdo. A cintura é um pouco mais marcada de um lado do que do outro. Os braços, parece que um braço é um pouco mais comprido do que o outro por causa desses movimentos de inclinação que a escoliose tem, né? Que é tridimensional. E quando a gente vê na imagem, né, na radiografia, você vai ver como se fosse um S ou C, né? Porque a radiografia, ela vai ser uma imagem de só um plano, né? Então, só o plano frontal. E aí, quando a gente vê, pensa num exame de imagem um pouco mais moderno, que é o EOS, você vai ver essa tridimensionalidade da coluna, que é esse movimento em espiral. Então, basicamente, a escoliose é isso, são curvas anormais da coluna. Então, uma coisa importante, né, que a Aline está dizendo aqui é que existe o que é variação da normalidade, né? Então, às vezes, os pacientes, eles confundem muito, assim, a condição, né, que nem você falou, a doença, né, escoliose, daquilo que é um desvio postural do dia a dia, né? A gente que está no consultório aí no dia a dia, tem muita gente que chega ali, eu tenho escoliose, e na verdade não é uma escoliose verdadeira, né? A gente costuma muito, às vezes, falar para o paciente, falar assim, olha, você tem realmente um desvio, mas para ser escoliose a gente precisa ter alguns sinais, tanto clinicamente quanto radiologicamente, para definir aquilo como uma condição, digamos, patológica, né? Apesar de a gente não gostar muito da palavra doença ou patologia, mas é uma condição que foge da normalidade. Perfeito. E o que tem que reforçar realmente é que as curvaturas normais, digamos assim, da coluna, quando você vê o paciente de frente, ele não é para ter desvio ou é aceitável até 10 graus, né? E o de lado, que é o que você falou, todo mundo tem cifose, todo mundo tem lordose, então só estou falando para reforçar, porque é o que a gente realmente vê o paciente trazer, eu tenho lordose. Sim. Ainda bem que você tem lordose, ainda bem que você tem cifose, que bom, né? Que você tem, né? Daí espanta, né? Fala, oi? Como assim? Que bom. Porque é importante para o alinhamento, né, lateral da coluna, esse equilíbrio sagital. Então, ter essas curvas laterais são fundamentais. Só para dar uma esclarecida, né? A Aline falou de idiopática, né? Idiopática, o que significa idiopática, para o pessoal entender? Ótimo. Idiopática significa sem causa aparente, né? Então, a gente, na ciência, né, a gente não tem ainda um porquê da escoliose se desenvolver em algumas pessoas e em outras não. Existem alguns estudos, né, algumas frentes de estudos, algumas hipóteses, mas ainda não tem nada fechado. O que a gente sabe é que é multifatorial, né? Então, existe uma questão genética, estudam sobre glândula pineal, sobre hormônio de crescimento, até sobre os hormônios femininos, né? Porque a escoliose, ela se dá mais em meninas do que em meninos, mas nada ainda fechado, né? Então, ela acontece, né? Existe uma característica específica, né? Então, mais meninas do que em meninos, normalmente na fase de crescimento que ela se desenvolve, mas a gente não tem ainda um porquê dela acontecer, né? Então, se a gente não tem ainda essa causa aparente, a gente não tem a cura para a escoliose. A gente tem tratamentos efetivos, tanto conservadores quanto cirúrgicos, mas curar a escoliose ainda não é possível. Seguindo um pouquinho mais essa linha, Cássio, explica para nós quais são os tipos de escoliose que a gente tem além da idiopática. Então, a idiopática, a Aline definiu muito bem, né? Sem causa conhecida, e a gente tem aí inúmeros outros diagnósticos, né, associados, né? A escoliose, ela pode ser ainda congênita, quando é um problema que a criança nasce com ela, né? Muitas vezes é identificado já ao nascimento, algumas vezes até intraútero, né? Durante o ultrassom, o médico consegue já identificar a malformação da vértebra, então esse tipo de malformação, né, vai trazer uma escoliose no futuro, a gente chama de congênita. Existem aquelas crianças que são crianças sindrômicas, existem inúmeras síndromes, né, que a gente pode ter como diagnóstico, desde a síndrome de Down, que é a mais conhecida, que pode estar associada a uma maior frequência de deformidades na coluna, associada a alterações na coluna cervical também da criança. Existem as escolioses neuromusculares, né, que são as escolioses aí daquelas crianças que têm condições neurológicas, por exemplo, ao nascimento, a paralisia cerebral, que é a mais comum de todas, né? São crianças que invariavelmente vão desenvolver algum grau de escoliose em algum momento da vida.
Existem ainda as escolioses secundárias, que são aquelas secundárias, por exemplo, a uma cirurgia cardíaca na infância, que são chamadas de toracogênicas, né? Tá associado a uma frequência maior. Existem as pós-traumáticas, pós-infecciosas, né? Uma tuberculose, uma infecção na coluna, um acidente de carro que fez uma fratura. Então a gente vê que a gama, né? O número de diagnósticos aí relacionados às deformidades, ele é muito grande. Mas, assim, o que a gente reforça é que a maioria realmente é idiopática, não tem uma causa secundária, que é o que a Aline explicou antes. Então, esse que é a grande importância. A grande maioria das crianças e adolescentes vão desenvolver a escoliose, seja numa fase mais precoce da vida, ou na adolescência, é aí que está a importância do diagnóstico precoce para o tratamento. E falando de diagnóstico precoce, né, eu gostaria que você resumisse alguns sinais, né, do ponto de vista clínico, como que os pais que estão em casa, os tios, avós, professores, né, às vezes até a própria criança, de uma forma bem simples, como que eles poderiam identificar esses sinais, assim, poxa, será que eu tenho escoliose? Como é que eu identifico isso? Perfeito. Isso é muito importante, né? A gente, na verdade, tem brigado bastante para tentar colocar esse diagnóstico precoce nas escolas, né? Fazer triagem nas escolas, existe isso muito forte nos Estados Unidos. E aqui a gente tem uma resistência muito grande de entrar nas escolas para fazer essas triagens e conseguir esse diagnóstico precoce. Por que a gente bate tanto na tecla do diagnóstico precoce? Porque quanto antes a gente consegue diagnosticar e em curvas menores, as chances da gente não ter uma progressão grande dessa escoliose é muito maior. Né? A gente fazer com que esse paciente não use colete, por exemplo, também é maior. Né? Então, as abordagens, elas são mais tranquilas, né? É a fisioterapia todos os dias. Eu sei que é chato fazer isso, não é tão tranquilo assim, mas não é um colete 18 horas por dia. E pode ser que a gente consiga evitar com que essa curva progrida até uma possível cirurgia, né? Mas falando então de como diagnosticar e como perceber, né, levantar uma bandeira aí, opa, meu filho pode ter algum problema na coluna, é a observação, né, porque a escoliose, ela é, na maioria das vezes, silenciosa. Então, ela não tem sintomas, né, o paciente não sente dor, ele não tem limitação funcional, ele brinca, corre, pula, dá cambalhota, faz tudo normal, e ela vai crescendo e evoluindo silenciosamente. Então, a observação do corpo do seu filho, né, do seu sobrinho, ou então dos alunos da sua escola é muito importante. E aí ver o paciente de frente, ver o paciente de costas e fazer o movimento de Adams, né, que é a flexão de tronco à frente. O que observar nessas vistas anterior e posterior, né? O paciente de frente e de costas. É o que eu falei no começo do nosso podcast, né? Então, observar desvios laterais de cabeça, para a direita ou para a esquerda, um ombro mais alto do que o outro, uma costela flutuante, né? Aqui bem embaixo aqui da linha do tórax, um pouco mais proeminente do que o outro lado. As cinturas, né? Bem diferentes, uma um pouco mais reta, a outra mais curvada. Isso as meninas, elas percebem muito isso, só que elas acham que é normal. A mama também, né? Mama é uma um pouco maior do que a outra, ou então mais alta do que a outra, tudo isso por causa do movimento torsional da coluna, né? Então, tem essa diferença de planos, né? Um braço parece que é um pouco mais comprido ou mais distante do tronco do que o outro. E, como você falou, às vezes essas coisas, essas assimetrias, elas são normais, né? Ninguém é 100% simétrico de um lado para o outro, né? Eu também brinco na clínica que nem Gisele Bündchen é 100% simétrica, né? Então, ter um ombro mais alto do que o outro, ou um quadril rodado mais para frente, isso é normal até mesmo para quem não tem escoliose. E aí, o sinal que a gente chama de patognomônico, né? O que vai cravar que é uma alteração estrutural na coluna, é o teste de Adams, que é basicamente pedir para o seu filho juntar os pés, juntar as mãos e flexionar o tronco à frente, né? Então, como se fosse mergulhar a mão lá no pé. E aí você fica de costas para o seu filho, né? Olhando no nível da cintura dele e pede para ele vir subindo devagarinho para você ver se tem alguma diferença, né? Que a gente chama de gibosidade. Um lado um pouco mais alto do que o outro na coluna. Né? Na coluna, né? Então, lado direito e lado esquerdo vai ter um lado mais alto ou na lombar ou na torácica, ou então uma na lombar e outra na torácica, um pouco mais alto. Isso é um sinal que a gente tem que ligar esse alerta, tem que ir procurar o médico, tem que fazer o exame de imagem para fechar o diagnóstico e começar o tratamento o mais rápido possível.
né? Então, são coisas simples, não precisa de nenhuma ferramenta, né? É tudo muito... Só observação, né? Só observação. Essa questão da observação, às vezes é difícil, né? Porque a criança nessa fase, às vezes ela tem muita vergonha. Então, Já não já é autônoma, né? Já toma banho sozinho, e é muito né? comum, às vezes, chegar com uma curva já mais avançada e você faz, mas eu não vi, a gente não observou, mas... E na piscina, e na praia, né? Não vê, não, ele não gosta muito de pegar sol, não vai na piscina, não tira a blusa, então acaba, às vezes, realmente passando batido esse tipo de alteração, né? E é engraçado que o diagnóstico, normalmente, ele acontece, eu já vi mais de uma pessoa falando isso, nas férias de verão. Porque aí é quando o paciente tá de biquíni, tá na frente do pai e da mãe, ou então da tia que não vê há muito tempo. Eu já vi até diagnósticos da amiguinha. A amiga que fala, nossa, amiga, você tá torta. Aí mostrou pra mãe, e aí que a mãe investigou. Né? Então é isso, aí o diagnóstico ele aparece normalmente em E algo de 30 importante graus. também é que, assim, a escoliose não é uma patologia que traz grandes problemas do ponto de vista funcional, né, para criança, ou dor, né? Então, às vezes tem aquela expectativa, a coluna vai doer primeiro para avisar. Isso não vai acontecer na escoliose. Então, a observação realmente, né, como o Rafael falou e você explicou, a gente estar de olho, né, nos nossos filhos, assim. E com relação à questão da escoliose, uma coisa que é importante também trazer de informação para as pessoas digamos assim, são aqueles mitos, né, mitos populares, assim, com relação ao uso de mochila, o jeito que senta, né? Você poderia dizer... Esportes, né? se isso influencia na escoliose ou não, usar mochila de um lado só dá escoliose, faz a escoliose piorar, existem algumas atividades que vão fazer a escoliose piorar ou não? Você acha que... Como que você explica isso pra gente, pra quebrar um pouquinho esses mitos aí na cabeça das pessoas? É que existem muitos mitos, né? Muitas crenças populares, na verdade, que a gente fala, né? Que vai passando de um pro outro, enfim, vira uma verdade. Mas a escoliose é isso, ela é idiopática, ela não tem uma causa aparente, né? Então, eu falo que quem está... nasceu para ter escoliose, vai ter escoliose independente do que fizer na vida, né? Vai ter a hora lá do start, que a coluna vai, ao invés de crescer retinha e fazendo as curvas fisiológicas, vai fazer esse movimento torsional, né? Então, não adianta, né? Assim, como eu faço para evitar ter escoliose, né? Pensando na escoliose idiopática, você não tem como evitar. Então, carregar a mochila de um lado só, sentar torto, ficar olhando no celular, que são coisas que as mães, quando elas chegam na clínica, elas chegam muito culpadas, né, por não ter tido o diagnóstico e se olhar antes, e falar, mas eu sempre fico falando pra ele, melhora essa postura, senta reto, ele deita tudo torto na hora de estudar, não sei o quê, não sai do celular, não sai do videogame. E não é isso que causa a escoliose. Né? Então, assim, depois que a gente diagnostica a escoliose, existem algumas coisas que a gente vai mudar na rotina do paciente para evitar uma carga mais assimétrica na coluna. Mas pensar em que, olha, não pode usar a mochila desse jeito, não pode ter esse momento de relaxamento no sofá, que é gostoso a gente ficar relaxado, né? Sim. A gente não precisa manter uma postura ideal a todo momento. Então, não são coisas que vão desenvolver a escoliose. Muito menos os esportes, né? Então, esportes unilaterais, basquete, vôlei, tênis, que você faz, né, movimentos de um lado só, né? Impacto também, né? A corrida, enfim. Isso também não vai desenvolver a escoliose. E quando a gente pensa em tratamento, né? O que eu evito, né? Não existe um esporte que a gente tenha que evitar também, né? Existem vários... O Guideline da SOSORT, que é uma sociedade internacional que trabalha e estuda para o tratamento conservador da escoliose, ele preconiza a atividade física em paralelo ao tratamento, né? E existem vários artigos científicos mostrando qual os benefícios de ter um corpo saudável e praticando esporte para pacientes que têm escoliose, né? Ontem ainda atendi uma paciente com uma escoliose que pratica equitação. E a mãe, né, queria que eu falasse, não, fala para ela que não pode mais andar de cavalo, que é ruim. Não tem, né? Não tem indicação de parar. Pelo contrário, melhora o equilíbrio de tronco, ela vai ter, né, mais controle motor. É bom, né, na verdade. Exato. É importante assim, né? O que ela falou assim, não que postura não seja interessante a gente cuidar, claro. né?
O que a Aline está dizendo é que não é essa a causa da escoliose. Ou que vai piorar. E a informação que eu acho que é relevante, né, é reforçar, uma coisa que a gente percebe também nos consultórios, às vezes aquele sentimento, sensação de culpa, né, dos pais que chegam ali, o que eu podia ter feito diferente? Porque eu não percebi, né? Então tem que tirar essa carga, né? Você não tem culpa nenhuma do teu filho ter desenvolvido escoliose, não é o fato de você não ter percebido que teria evitado, como a Aline falou, se está pré-programado, digamos assim, para ter, vai ter. Né? Isso é muito interessante que as pessoas não tenham, não vão procurar daí depois o profissional com aquela sensação de peso, né? Porque foi minha culpa, até né? porque isso é muito rápido, né? E outra, acho que a culpa é nossa, dos profissionais da área da saúde, porque a gente precisa investir em educação. Né? Então, é isso. Eu vejo que muitos pediatras, por exemplo, não fazem exame postural como uma prática de consulta de rotina, né? Se a gente tiver esse olhar, essa conscientização de nós, profissionais da área da saúde, entrando nas escolas, tendo canais abertos para ter essa comunicação próxima para com paciente e família, o diagnóstico precoce vai acontecer muito mais rápido. A informação, eu preciso estar de olho na postura do meu filho, eu preciso fazer esse movimento quando ele estiver no momento de estirão. Isso é importante, né? Então, na verdade, acho que a culpa é nossa, né, do profissional da área da saúde, que não consegue chegar nessas famílias antes, né? O diagnóstico precoce, próprios, né? Profissionais, né? Pediatra mesmo, né? Então, assim... levantar... Os ortopedistas gerais também, que acabam, às vezes, negligenciando. Sim. Professores, né? Educadores físicos, né? Que estão no dia a dia ali, às vezes, com a criança, né? E aí fazer esse diagnóstico precoce e aí, assim, vai chegar um momento que, se tem a suspeita, vai encaminhar para o especialista, né? Quando a gente fala em especialista, a gente sabe que tem... tanto os médicos quanto os fisioterapeutas, né, que são capacitados a estar oferecendo, né, o diagnóstico correto e o tratamento para essa criança, né, ali inicial. No caso dos médicos ortopedistas e neurocirurgiões, né, que trabalham com coluna, e os fisioterapeutas. Dentro da tua área, eu gostaria que você explicasse um pouco como que funciona. Existe o fisioterapeuta especialista em deformidades ou escolioses, né? Se essa fisioterapia especializada, ela é aquilo que a gente tem no nosso consciente popular também, de que é o RPG, exercício, existe Pilates. Pilates, né? Natação. Ou existe formas, digamos assim, específicas e comprovadas que podem tratar e trazer benefícios para esse paciente. Explica um pouquinho como é que funciona a fisioterapia. Tá. Existe sim a especialidade, na verdade são cursos que você faz depois de formado, para você ter essa abordagem específica para escolioses, né? Então, o que a gente aprende na faculdade até hoje, eu dou aula em pós-graduação, então eu sempre faço uma entrevista geral, né? O que vocês sabem de escoliose, como tratar a escoliose, e eu vejo que o que a graduação sabe é a mesma coisa que a população em geral, são esses mitos e essas crenças populares, né? Então, isso é algo também grave. A gente precisa mudar também qual que é essa abordagem dentro da faculdade do que é a escoliose e como cuidar. Então, são escolas europeias, né, que já tem aqui no Brasil, com instrutores brasileiros, inclusive, que a gente chama de exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, né? Então, existem algumas abordagens, tem escolas com nomes que têm criadores e uma base científica muito boa. E eles têm um mesmo esqueleto de abordagem, né? Então, que vai ser autocorreção tridimensional, exercícios respiratórios, de mobilidade, de fortalecimento e educação de paciente e família. Então, cada uma tem a sua perspectiva, né? O seu jeito de cuidar, mas todas têm o mesmo esqueleto e por isso que elas são, por isso que são exercícios específicos para escoliose, tá? Aqui no Brasil, a gente tem as mais difundidas, tem uns nomes diferentes, né? Então, vou começar com o pior nome, que é o Schroth, né? Que é um método alemão de tratamento conservador da escoliose. Ele se desenvolveu em 1920, lá na Alemanha, e realmente veio para cá, aqui para o Brasil, a primeira turma foi a minha em 2016. Mas agora a gente já tem mais turmas formadas e brasileiros que dão essa formação aqui.
Tem o método CIAS, que é um método italiano também, de exercícios específicos para escoliose, e o BSPTS Conceito Rigo, que é um primo espanhol do Schroth, né? Que também tem a mesma abordagem. Então, para você tratar corretamente um paciente com escoliose, você precisa ter uma dessas formações específicas, né? Quando a gente fala de evidência científica, a gente já tem uma base muito boa. Claro que tem muita coisa ainda para a gente evoluir, principalmente follow-ups a longo prazo, né? A gente observar esse paciente a longo prazo, qual que é o efeito da fisioterapia específica para eles. Mas a gente tem uma base sólida para falar que fisioterapia específica para escoliose cuida melhor do que exercícios gerais ou fisioterapia convencional de um paciente que tem escoliose idiopática, principalmente. Legal. E Aline, e assim, uma vez que fez a suspeita, né, para fazer o diagnóstico, qual que seria o melhor exame para fazer esse diagnóstico? O que a gente tem que levar em consideração aí para poder avaliar uma gravidade de escoliose ou um risco de progressão? Aí é com vocês, né? Mas, como aqui no Brasil o médico é o profissional da área da saúde de primeiro contato, ir no médico, que aí o médico vai fazer essa avaliação primeiro física, né? Então, cuidar da história do paciente e fazer a avaliação física, isso que a gente falou de assimetria de tronco, teste de Adams, e fazer a radiografia panorâmica da coluna, tanto anteroposterior, né, o paciente de frente, como a lateral. E aí, o teste de Adams também, né, pra gente ver, então, essa gibosidade, para depois, lógico, fazer o exame de imagem em si. Então, o padrão ouro de imagem é a radiografia panorâmica. Aqui no Brasil, a gente tem 2 máquinas da EOS, que é uma radiografia muito moderna, que ela capta as imagens tridimensionais em vários planos. Só que é um exame muito caro, né? Então, a gente tem uma em São Paulo e acho que uma em Fortaleza, se eu não me engano. Não é condizente à realidade do Brasil. Então, é a radiografia panorâmica e o exame físico. E excluir, na verdade, também a escoliose de outros, né, vindas de outros porquês, né? A neurológica, a congênita, etc. O diagnóstico da escoliose idiopática é feito por exclusão. E quando você vê o raio-x, me fala, Cássio, explica para nós como é que você faz essa medição, como é que você faz o diagnóstico na radiografia. Então, Rafa, até um pouquinho antes de falar do raio-x, é importante assim, falar para os pais que, como a Aline falou, o raio-x ele é um exame básico, fácil de fazer, em qualquer lugar você consegue fazer, qualquer cidade hoje do país tem uma máquina de fazer raio-x, e muitas vezes a gente vê os pacientes chegando com, às vezes, o raio-x inadequado, mas com pedido de ressonância já da coluna inteira, tomografia. Então, esses outros exames, que eu sei que a tendência das pessoas é assim, qual que é o melhor exame? No caso da escoliose, para o diagnóstico inicial, o melhor exame é a radiografia. Não é fazer a ressonância, não é fazer a tomografia. Existem casos que a gente solicita esses exames? Existem. Nesses casos que eu comentei, você vai fazer uma escoliose, né, congênita, isso aqui é uma escoliose congênita, preciso estudar melhor o formato da vértebra, beleza. Isso aqui é uma escoliose, sei lá, sindrômica, ou uma criança que está em planejamento cirúrgico, preciso complementar para buscar alguma outra alteração, ressonância. Então, excluir red flags também, né? Isso aí, excluir outros problemas, né? Mas o diagnóstico, né? Então isso vale para os pais, assim, que às vezes é muito exame desnecessário. E quando a gente está falando de coluna, né? No caso escoliose, a gente tem que lembrar que essas crianças vão ter um segmento por um longo período. E muitas vezes esse longo período significa o quê? Radiografia a cada 4, 6 meses, às vezes, né? Uma tomografia. E aqui a gente está falando de radiação. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com exposição à radiação. Tem diversos trabalhos no mundo, né, que mostram que crianças com escolioses que são expostas a essa radiação de forma inadvertida, às vezes com muita frequência, isso é importante a gente ter um bom relacionamento entre as equipes, né? O fisioterapeuta e o médico que está tratando falar a mesma língua para evitar aquela coisa. Fui no fisioterapeuta semana passada, ele pediu um raio-x, eu fiz. Vim hoje aqui no médico, esse raio-x não serve, vou fazer outro. E às vezes o paciente ele fica ali perdido, ele aceita a informação. E aí você tem uma menina lá com 13, 14 anos que num ano fez, sei lá, 10, 12 radiografias, 2 tomografias e assim, né? Bem claro assim para as pessoas, né? Radiação está associado ao aumento da taxa de
tumores, né? Câncer. Então, no caso, né, de mama, ovário, testículo, então vale o alerta, tá? Hematológicos, né? E com relação, então, a fazer o diagnóstico, a radiografia, né, o AP e o perfil, a gente vai fazer as medidas aí dos ângulos, né, que é conhecido como ângulo de Cobb, onde você vai determinar a relação às vértebras, vai escolher uma vértebra que a gente chama de apical, que é a vértebra mais, digamos assim, longe de uma linha média, né, dessa criança, e ver as inclinações da outra para procurar aonde que ela muda as direções. Então, isso que a gente chama de ângulo de Cobb. Esse ângulo, ele vai te dar um valor em graus. E aí, em cima desse valor em graus, você consegue direcionar melhor a forma de tratamento, né? Se é um tratamento conservador, se é um tratamento que vai precisar, por exemplo, de um colete, se é um tratamento que vai precisar de uma cirurgia, né? O que é importante os pais saberem é que não existe às vezes, assim, uma verdade única, né? Assim, dizer que todo mundo só trata conservadoramente ou todo mundo só vai precisar de cirurgia. Então, por isso que é importante, né, esse conhecimento, os pais terem essa noção. É importante, novamente vou falar, o atendimento, né, multidisciplinar, você ter o fisioterapeuta como teu aliado, né, no tratamento, porque eu sempre digo o seguinte para meus pacientes: o objetivo nosso é sempre o quê? Trazer o benefício pro paciente, não é o benefício para o Dr. Ricardo, o benefício para a doutora Aline, não é isso. Aqui a gente está falando de um bem comum, que é a criança, né? Então, a gente tem que falar sempre a mesma língua, né, Rafa? Isso aí é uma coisa que é importante reforçar, porque muitas vezes a gente acaba trabalhando um contra o outro. Sim. E isso é ruim, né? É ruim para quem? Para o paciente, principalmente. Né? Só falando dessa questão, né, do raio-x, né, a qualidade do raio-x e o jeito de fazer. Então, o raio-x tem que ser feito em pé. Né? Tem muitos lugares que fazem o raio-x deitado, e aí a gente não tem a carga, não tem como avaliar realmente como é que é essa curva. E o panorâmico é aquela radiografia que pega toda a coluna, desde a base da cabeça até a bacia. Né? Então, fazer um raio-x da coluna cervical, da torácica e da lombar e querer avaliar a deformidade, por pedaços, né? não tem como, né? Ela tem que ser vista por inteiro mesmo. Exato. Né? E de lado também, né? De lado, também faz parte da deformidade, né? Que nem então, a Aline falou, ela é tridimensional. Ficar sempre atento por conta dessa questão da radiação, né? Então, procurar realmente um local, né? Uma clínica que tenha, né? Essa radiografia que faça de forma adequada. Porque muitas vezes, né? A clínica fala que faz panorâmico e faz esse recorte, né? E não... Aí você tem que pegar e colocar uma na outra, só que você não nem tem... sempre você não tem dá, a imagem, né, real, né? Não dá. Infelizmente vai ter que... De novo, vai ter que fazer uma radiografia panorâmica, né? E é importante a radiografia para realmente você fechar o diagnóstico e você classificar essa escoliose. Leve, moderada ou severa, de acordo com esse ângulo de Cobb, né? Então, o que é preconizado, e isso pensando no panorama geral, claro que cada caso é um caso. As escolioses leves, a gente trata somente com a fisioterapia específica para escoliose. As escolioses moderadas é fisioterapia junto com o colete ortopédico. E as curvas severas, né, entre um pontinho de interrogação, são curvas cirúrgicas. Mas depende de outros fatores, né? Então, assim, pra gente colocar um paciente em cirurgia, não é só o ângulo de Cobb que vai falar isso pra gente, né, Cássio? Isso, né? Então, maturidade esquelética, ângulo de rotação de tronco também é importante, enfim. São muitas coisas que a gente tem que colocar na balança pra gente decidir uma cirurgia ou não, né? Concordo plenamente. E falando de tratamento, assim, né? Vamos falar então, que nem você falou, né? Aquela questão dos ângulos, né? Eu acho que, na minha concepção, né? Quando eu atendo a criança, como você mesmo colocou, não é só o ângulo. Eu parto do princípio que o tratamento conservador, ele é quase sempre a primeira opção que existe. Quase sempre que eu digo que existem alguns casos que, por exemplo, se chegar uma criança lá com 70 e poucos graus, né? Com uma deformidade muito aparente, um desconforto estético muito grande, funcionalmente já... Fica difícil, né? Às vezes você indicar o tratamento. Mas, assim, a gente tem a criança com 10, com 15, com 20, até mesmo aqueles pacientes que chegam, que a gente fala em cima do muro, né? Borderline ali, 45, 50 graus, mas que funcionalmente estão bem equilibrado, né? E esteticamente, né? Não tem, assim, o desconforto. A gente indica o tratamento conservador. Então, o que eu gostaria que você explicasse para os pais agora, para quem está nos assistindo,
Como que funciona o tratamento conservador, né? É aquilo que você mais recebe no teu consultório, que tipo de paciente, com relação aos graus, escoliose, e como que é a abordagem dessa fisioterapia específica, né? Eu sei que você tem a formação em Chirote, então como que é feito, qual que é a frequência que é feita, qual que é o objetivo, o que que você vê na evolução para os pais conhecerem um pouco mais sobre isso aí? Perfeito. Então, a fisioterapia específica para escoliose, qual que é a abordagem, né? Normalmente eu faço sessões presenciais uma vez por semana. E desde o primeiro dia eu vou dar exercícios para essa criança fazer em casa, né? Então, é muito importante essa continuidade, essa frequência de exercícios em casa também, tá? Então, quando a gente tá falando só de exercícios específicos, curvas leves, que não precisam de colete. Lá na clínica, a gente ensina, então, exercícios que vão... é como se a gente pensasse na criança com a escoliose como se ela tivesse... pensar no corpo da criança em blocos. Pensar em blocos. Bloco do quadril, bloco da lombar, bloco da torácica e o bloco da cervical e dos ombros. Se a gente tem uma coluna sem escoliose, esses blocos, pensa em blocos tipo Lego, tá? Um em cima do outro retinho, certo? Quando a gente tem uma pessoa com escoliose, esses blocos eles estão separados, né? Normalmente eles estão para lados opostos e rodados para direções diferentes. O objetivo e a nossa linha de raciocínio é fazer com que o paciente ele tenha a percepção do corpo dele de uma forma diferente e ele consiga enxergar o corpo dele mais alinhado e mais simétrico em relação ao espaço onde ele está, né? Então, basicamente é pegar esses blocos que estão desalinhados, direita e esquerda, e rodados para lados diferentes, a gente faz um movimento contrário de derrotação e volta eles para o eixo. Aí, para ficar o mais bonitinho possível, mais empilhadinho possível essa coluna, tá? Então, sempre pensar no melhor possível, sem compensações para o paciente. Então, são exercícios feitos de frente para o espelho, sempre com o paciente de top ou então com um tronco desnudo, para ele enxergar essas assimetrias de tronco melhorando, né? Que a gente falou de cabeça, ombro, linha de cintura, tudo isso eu quero que o paciente perceba o que está assimétrico e com exercícios e com movimentos que ele mesmo faz no corpo dele, ele vai conseguir essa simetria melhor para o corpo dele, tá? Isso ele pode fazer tanto sem nenhum acessório, né, para ajudar ele a corrigir essa postura, quanto exercícios com acessórios que vão ajudar ele a ter essa correção tridimensional mais forte, mais bem feita. Que a gente usa saquinhos de arroz, a gente usa canos de PVC para conseguir essa melhora de postura tridimensional mais simétrica, né? Então, são exercícios que a gente faz dependendo da curva do paciente. É sempre fazer um movimento contrário do que a curva gosta de ficar. E é meio que individualizado, então. Cada tipo de curva, cada tipo de paciente, você define uma estratégia. Então. Exato. Você vai ter sempre um mesmo padrão, né? Então, normalmente, a maioria das escolioses é uma torácica direita e uma lombar esquerda. Então, você vai ter o mesmo padrão de correção, só que cada curva é uma curva, né? Então, dependendo, você tem que ver a flexibilidade dela, o quanto ele consegue fazer derrotação. Cada paciente é único, então, pensando em consciência corporal, tudo isso influencia em como o paciente vai conseguir chegar nesse objetivo final de melhor simetria, né? E não causa dor, né? Importante. Não causa dor. Não vou estralar, não vou passar ferro em cima do paciente, nem nada. Então, são exercícios. Na verdade, a dor é fazer isso todos os dias, né? Sim, porque aí é a briga... Né? É a briga diária de pai, mãe, normalmente a mãe, né? Já fez exercício, vai fazer exercício. Ah, já vou. Aí é 9:30 da noite, a criança não fez ainda. Aí a mãe dá aquele grito, né? Que todo mundo sabe. Aí o paciente vai lá, faz emburrado e tudo mais. Quanto tempo mais ou menos leva? Na clínica eu faço sessões de 1 hora. E... Por exemplo, no método Chirote, eles falam para fazer exercícios em casa de 40 minutos. Só que isso é impossível, né? Vocês têm filhos, vocês sabem, assim, quantas coisas os filhos têm para fazer ao longo do dia. É escola, período integral, inglês, basquete,
terapia, enfim, é muita coisa que o adolescente tem que fazer na rotina dele. Então, eu sempre falo, olha, eu vou te dar um programa de exercícios de 20 minutos para você fazer, para você encaixar na sua rotina. É possível isso? Então, quando a gente fala de adolescente, você tem que incluir ele nessa tomada de decisão. Ele não pode sentir que ele tá só recebendo ordem, né? Você tem adolescentes já em casa, né? Então, você tem que incluir. Olha, faz sentido pra você? Você acha que assim vai dar? O que você acha de fazer os exercícios sempre antes de você tomar banho? Colocar muito próximo de algo que ele faz rotineiramente, entendeu? Pra ficar mais fácil desse engajamento, né? Então, a gente faz esse programa de exercícios 20 minutos diários, todos os dias. Claro também que vão ter sessões, tô de férias, vou viajar, não sei o quê. Tem como a gente colocar isso na viagem também, né? Mas vai ter momentos que, tô com semana de prova, não consegui fazer os exercícios em casa. Você não vai dar bronca nessa criança, fala, tudo bem, né? Ok, mas semana que vem vamos voltar e bora, eu preciso de você, né? Então, eu sempre falo... Trabalho em equipe, né? É uma engrenagem, né? Eu sempre falo, é uma engrenagem e você, paciente, é a engrenagem principal. Não adianta eu aqui na clínica mostrar pra você como faz exercício, tô gastando meu tempo, meu conhecimento pra te ajudar. Sua mãe te traz aqui, paga a consulta e etc. Tá fazendo a parte dela e você tá emperrado... O carro, essa engrenagem não vai para frente, né? Então, cada um tem o seu papel nessa caminhada que, como você disse, é longa, né? Normalmente, os pacientes, eles ficam 2, 3 anos em tratamento, porque a gente precisa tratar esse paciente até o final da maturidade esquelética dele, né? Só que ele precisa contribuir, e aí, realmente, é o desafio maior, tanto aqui no Brasil quanto lá na China, quando a gente vai em congressos mundiais e conversa com outros terapeutas, É a mesma coisa. É essa dificuldade maior, o engajamento da criança e adolescente. Que é super entendível, né? Sim. Agora, uma coisa, né, Rafa, que ela comentou ali, o fisioterapeuta passa grande parte, né, 1 hora, né, e semanalmente, então acaba que... Um vínculo muito maior, É um né? vínculo grande com o paciente, às vezes desenvolve até um papel quase de terapeuta, né? Porque escuta Total. as dificuldades ali da criança, as angústias, né? Isso eu acho que é um tema muito importante, que a gente percebe que muitas vezes tem um certo perfil a criança com escoliose, né? A forma que ela lida do ponto de vista emocional e psicológico com aquilo é uma coisa que tem que ser abordada, né? Abordada pelos profissionais de saúde, abordada em casa, né? Às vezes o pai também ter o entendimento, né? Que aquela criança ela precisa externalizar, às vezes, aquela angústia de se olhar e ter essa percepção de autoimagem um pouco alterada, né? Muitas vezes você vê a criança chegando no consultório com aquele calor infernal e com jaqueta, com capuz. Por quê? Porque tem vergonha de expor o corpo, né? Por outro lado, tem outras crianças que já não têm isso. Quando a gente tem essa percepção, o papel do profissional e dos pais é o de entendimento, acolher essa criança, tentar mostrar, né? Como você falou lá no início, né? Que o ser humano ele não é 100% simétrico, não é perfeito, e que aquilo ali é uma condição que ela pode ser reversível, que pode ser tratado, né? A gente percebe muito isso quando existe, né, a melhora, seja no tratamento conservador ou no pós-operatório, a mudança, às vezes até comportamental, você não está falando aqui só de aspecto físico, né? Então isso é uma coisa que os pais eles têm que ter esse entendimento e perceber que aquela criança, aquele adolescente... tem desejo, tem sentimento, né? É uma fase muito difícil, a fase da adolescência. E aí a pessoa fica se escondendo e às vezes chegar em casa, que nem a Aline falou, né? Os pais estão ali gritando, brigando com aquele adolescente, porque às vezes ou não aderiu, ou porque não entende, né, o que está passando. Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que aprender a lidar, né? Às vezes a gente tem dificuldade com esse aspecto emocional. Né? E vale também, quando a gente percebe, né, a gente que é fisioterapeuta realmente tem esse contato muito próximo do paciente. Eu tenho um caso que é muito nítido como a escoliose, ela abalou o sistema psicológico, psicossocial da paciente. E você enxerga... a diferença de mudança de comportamento, de humor. E é assim, lógico, é muito difícil um diagnóstico de escoliose, né? Ninguém vai ficar feliz com isso. Alguns pacientes não entendem, tipo, dane-se, não tá me dando dor, eu consigo fazer minhas coisas.
né? Ou a estética minha não atrapalha. E ok, né? Mas tem gente que fica muito mal com isso, né? Igual você disse, a adolescência é uma fase muito especial e muito complexa. Porque é onde o ser humano, ele tá saindo do núcleo familiar e ele tá procurando os seus semelhantes fora, né? Então, você imagina você chegar na escola com um colete, né? Isso é muito difícil, entendeu? E a gente perceber isso, até que ponto a gente consegue só acolher esse paciente, conversar com ele, fazer ele entender e ele aceitar isso, e entender que ele aceitou e tá tudo bem, é um ponto. A gente entender o quanto isso está machucando ele internamente e levar ele para um psicólogo, né, ter um psicólogo também nesse time, é importante também, né? Essa questão, né, de bullying, de autoestima, né, de Sim. insegurança que eles têm, tem que ser levado em consideração Sim, sempre. sim. Tanto na abordagem, né, clínica, quando a gente chega na hora, né, que realmente não há mais condições de tratar clinicamente e vai precisar de uma intervenção, também tem toda uma barreira a ser vencida aí, que não é fácil, né? E dentro desse programa que ela falou, né, às vezes a gente está muito preocupado só com o diagnóstico, né, nas escolas, mas trazer para dentro das escolas também a informação de como que aborda, né? Sim. Porque dentro das escolas tem criança com escoliose, tem criança em tratamento, tem criança com... E não estou falando aqui só de escoliose, né? Com deformidades físicas, às vezes ali por outras doenças, criança em uso de colete, né? E isso é muito importante. A gente sabe que às vezes os adolescentes são, né, maldosos e aí você acaba trazendo mais prejuízo ainda para aquele indivíduo, né? Então essa educação aí que você está comentando, acho que tem que ser algo realmente trazido aí para dentro das escolas, professores, né? É um pilar. É um pilar. E para isso eu acho que tem que ter realmente projetos, né? E Sim. falando de projetos, né? A gente sabe aí que você hoje é uma das fundadoras e é coordenadora, né? De um projeto gigantesco. Hoje está tomando um corpo, digamos assim, de dimensões aí nacionais, né? Que é o Tratando Escoliose. Você pode falar para a gente o que é o Tratando Escoliose? Qual que é o objetivo que o Tratando Escoliose tem com relação a trazer para a sociedade aquilo que vocês fazem? Pode falar um pouquinho? Claro, com muito orgulho. Eu sou a atual presidente da Associação Brasileira de Tratamento da Escoliose, né, a ABTE, e o nosso braço de comunicação chama Tratando Escoliose, né, e nós somos, então, nosso apelido é Tratando Escoliose. E o Tratando Escoliose, ele nasceu justamente por causa do que a gente conversou sobre diagnóstico e como as famílias chegavam para nós, né? Então, chegavam desesperadas, a mãe cheia de culpa, muitas informações erradas, né? Desinformação sobre o que é escoliose e tratamentos. Normalmente, os pacientes, eles chegavam já tentando fazer outras coisas até chegar no caminho certo. Então, perdia-se muito tempo, né, com abordagens que não são específicas para a escoliose. Por exemplo, natação, pilates, RPG. Ou então, observação somente, né? Observa e daqui a um ano você volta, né? Então, tem isso também, né? Alguns médicos, quando você faz o diagnóstico precoce e é uma curva leve, ao invés de já colocar esse paciente em tratamento, ele fala, não, continua a vida normal, faz o que você tem para fazer, volta daqui a um ano. Aí volta daqui a um ano com uma curva de 35 graus, que já precisa de colete, etc. Isso é comum, né? Então, a gente chegava, quando a gente começou a fazer, a tratar escoliose de forma específica, e a gente começou a receber essas famílias, a gente viu, então, que existia muita desinformação nesse mundo da escoliose. E aí, o Tratando Escoliose, ele começou com um grupo de formados no método Schroth, um grupo de WhatsApp que a gente discutia casos, etc. E a gente começou a ver de norte a sul existia o mesmo cenário. E a gente falou, por que a gente não faz, então, uma página no Instagram para mostrar para os pacientes o que é escoliose, o que é o tratamento específico, o que é certo, o que é errado, o que é mito, o que é verdade. Então, a gente começou dessa forma. Informação de qualidade, né? Informação de qualidade com respaldo científico. Não é achismo, não é Google, né? Então, tudo que a gente mostra no Tratando Escoliose, que a gente tem o site, tem o Facebook e tem o Instagram, são informações baseadas em evidências, né? O que a gente tem de evidência, melhor evidência disponível no momento, a gente faz conteúdos com uma linguagem acessível para o público, né? Então, o principal é atingir pais e pacientes e pessoas leigas sobre o assunto.
E aí, depois de um tempo, a gente viu a necessidade de transformar esse Tratando Escoliose, que era um grupo de amigos, né, colocando informação de qualidade para o mundo, transformar isso numa associação de verdade. Então, a gente é uma associação original, verdadeira, né, registrada. E a gente tem outros braços tanto de educação quanto de, enfim, tratamento. A gente tem parceria com o Mude a Curva, né, que é o seu projeto, também seu filhotinho. A gente faz tratamento gratuito para pacientes que passaram por cirurgia. A gente acompanha eles. Nosso objetivo, né, nosso sonho é o pré e o pós-operatório, por enquanto só o pós-operatório. E o céu é o limite. Legal. Muito bom. Parabéns pelo projeto aí. Aline, você falou também na questão, né, desse acompanhamento longo, né? Até o final da maturidade esquelética. Como que a gente avalia essa maturidade esquelética aí durante o tratamento? Perfeito. A gente pode avaliar de algumas formas, né? E a gente sempre fala que é um cluster, né? É uma junção de informações para a gente ver em que fase de crescimento esse paciente está. E é importante para a gente direcionar o tratamento, né? E para a gente direcionar o que abordagem ter, né? Então, vai ser fisioterapia, vai ser colete, já não vai ser mais nada, vai ser cirurgia, né? A maturidade esquelética, ela nos mostra isso. E nos mostra também o tempo de parar, de ter alta, né? Do desmame do colete, desmame da fisioterapia e também as questões cirúrgicas que depois vocês falam, né? Então, a gente tem as imagens, né? Radiográficas, a gente tem um sinal de Risser, que é uma imagem que a gente vê no quadril do paciente, que eu falo que são as duas orelhinhas do Mickey, né? E aí a gente tem uma tiara que envolve essa orelhinha do Mickey. Se a gente tem nenhuma tiara, é um Risser 0, e quando essa tiara tá completa, é o Risser 5, né? Então, o 0 é imaturidade esquelética e o 5 é a maturidade completa. O que a gente tem, né, de melhor hoje pra gente ver a maturidade esquelética é o sinal de Sanders, que a gente vê pelo punho e mão esquerdo, que vai de 0 a 8, né? Então, também 0 mais imaturo e o 8 o mais maduro possível, né? E tem outras formas da gente ver também, a cartilagem trirradiada no quadril, no acetábulo. Falam também sobre o húmero, mas também são coisas, né, o que a gente tem de padrão ouro, na verdade, acho que é juntar o Risser, o Sanders, que são sinais radiológicos, e a gente vê também o crescimento do paciente, né? Então, a gente conferir de tempos em tempos quanto esse paciente está medindo. Se ele, se eu não me engano, em 6 meses ele não crescer mais do que 1 centímetro, a gente vê que o paciente ele já atingiu essa maturidade esquelética, e é uma forma da gente ver, ter esse dado sem o exame de imagem em si. Mas, na verdade, é a gente juntar essas informações e ter dados fidedignos para falar para o paciente, olha, você pode fazer o desmame do colete de forma segura, você pode fazer o desmame da fisioterapia de forma segura. O tratamento acabou porque você não está crescendo mais. E por que a gente fala sobre esse crescimento, né? A escoliose, ela gosta de se desenvolver. Eu falo que é o fermento dela, essa progressão da curva, ela acontece enquanto o paciente está crescendo. Depois que o paciente para o crescimento dele, depois da maturidade esquelética completa, as chances dessa curva progredir, elas são menores, né? Aí depende, claro, do ângulo de Cobb. Agora a gente está vendo que na maturidade, principalmente das mulheres, na fase da menopausa, você pode ter uma progressão, né? Enfim, é complexo, né? Mas no geral é isso. A gente pensa na maturidade esquelética para a gente fazer o desmame das abordagens conservadoras. E você vê que, assim, informação, é muita informação, sim, né? E quanto complexo é tratar a escoliose, né? Então, o que eu digo, assim, escoliose, ela não pode ser... A gente não pode, digamos assim, colocar ela como se fosse um bicho de 7 cabeças, mas também não pode desqualificar, né? Achar que é muito fácil tratar. E só para dar continuidade, né, o que a Aline está comentando aí sobre a questão de maturidade óssea, a gente falou muito sobre tratamento conservador, papel da fisioterapia, né? E eu acho que vale a pena a gente abordar um pouquinho o uso do colete e depois falar um pouquinho para os pacientes, para as pessoas que estão nos ouvindo aí sobre cirurgia, né? Com relação ao colete, né? Especificamente, né? A gente sabe que tem diversos tipos. Antigamente, os coletes eram coletes extremamente rígidos e de difícil uso. Tinham coletes que tinham, inclusive, componentes cervicais, né? Que
novamente falando de criança, adolescente, não se adaptavam, né? Existem os coletes mais simples, que eram os coletes TLSO, e hoje, né, até pela informação que chega aos pacientes, existem esses coletes chamados aí 3D, né, que são coletes tridimensionais, confeccionados especificamente para aquele indivíduo. O que você pode trazer, né, para as pessoas entenderem um pouquinho quando que é indicado o colete, qual é o tempo de uso dele no dia a dia, se colete traz, né, quais as dificuldades do uso do colete e por quanto tempo a criança normalmente vai ficar usando esse colete. Tá. Todos os coletes tiveram uma importância, né, na linha de tempo, né, histórica, para a gente desenvolver os coletes e chegar no que a gente tem hoje. E hoje em dia também já se fala em coletes melhores do que a gente tem agora, que são mais usados, que são esses coletes tridimensionais, né? Então, o Milwaukee teve seu papel, o Boston teve seu papel, o 3D está tendo seu papel agora, para a gente sempre evoluir, pensando de novo nessa... na melhora do paciente, no conforto dele, né? Então, o que a gente prescreve, a gente sabe que existe uma eficácia e uma melhor aderência do paciente no uso do colete, são esses coletes tridimensionais assimétricos. Então, do mesmo jeito que eu falei que a fisioterapia vai pegar aqueles bloquinhos que estão em lados opostos e rodados, né, para lados opostos também, a gente vai fazer a força do paciente, o paciente fazendo força vai... colocar esses blocos em maior simetria, o colete ele faz essa pressão externa, né? Então, ele é um material termoplástico, né? Que você vai moldar ele de acordo com a curva do paciente. Então, o paciente faz um escaneamento digital. Esse escaneamento digital, ele faz um boneco dele, né? Então, é um boneco de espuma com a curva dele, corrigida, né? Então, sempre fazendo os movimentos opostos ao que a curva gosta de ficar, né? De se manter. E aí, você faz um colete com esse material termoplástico, pensando no paciente em si. Então, são muito individuais, né? Então, a gente não consegue nem passar o colete de uma pessoa para outra. Ah, mas você disse que todo mundo tem uma curva torácica direita e uma lombar esquerda. Mas é diferente o ápice da curva, o tanto de rotação, o grau, a dimensão do corpo, né, do tronco do paciente, né, as medidas. Então, é um colete muito específico para cada paciente. Então, esses coletes tridimensionais assimétricos, eles vão fazer essas correções tanto no plano frontal, que é pegando esse ângulo de Cobb e trazendo ele para esse eixo, e também fazendo esses movimentos de derrotação, né? Então, lembrando que a coluna com escoliose é como se fosse esse macarrão parafuso. Pensa num pano de chão que a gente torce ele assim, certo? Ele vai torcendo, aí tanto você torce, ele vai ficando vai formando esse caracol, certo? O colete, ele vai fazer não só essas pressões externas no plano frontal, direita e esquerda, mas ele vai fazer esse movimento de derrotação e crescimento, que é o que a gente espera, né, para a gente corrigir essa curvatura. E ele vai ter áreas de pressão e áreas de expansão. Então, pensando em detorcer esse tronco, você vai ter áreas que vai estar mais próximo da pele do paciente e áreas que ele vai conseguir, na respiração, fazer esse movimento de derrotação. O problema é que a gente precisa usar esse colete por muito tempo durante o dia, né? Então, o colete, ele é tempo dependente. Quanto mais você usa ele, mais efetivo ele é. Então, existe um gráfico, né, que mostra essa tempo dependência do uso do colete. E o que o que a gente viu, né, observando esses estudos científicos, é que quando o paciente ele usa o colete de 18 a 20 horas por dia, você tem uma taxa de sucesso maior que 90%. Né? Então, pedir para o paciente usar 23, 24 horas, não, se você for ver, não tem um aumento nessa curva de melhora, né, de maior porcentagem de melhora dessa escoliose. Né? Então, entender que o paciente também precisa de momentos sem colete, né? Fazer atividade física, depois de almoçar ou jantar, ficar um pouquinho sem o colete, é importante para essa coluna também, né? Então, esse é o ponto
principal, eu acho que o mais dolorido no tratamento da escoliose é o uso do colete, né? Então, é usar de 18 a 20 horas por dia. E aí, por quanto tempo? Depende de quando esse paciente chegou na clínica, né? Então, se ele chegou na clínica com uma maturidade esquelética, um Risser 3, por exemplo, ele vai ter aí 1 ano e meio de uso de colete. Se ele chegou com uma maturidade esquelética 0, né, super imaturo, a gente tem que acompanhar esse paciente até ele fechar todos esses marcadores ósseos de crescimento. Então, vai ser um paciente que vai usar o colete de 4, 5 anos, né? Então, depende muito da idade do diagnóstico e de quando ele veio tratar, né? Mas, realmente, é a longo prazo, né? Então, mais uma vez, muito difícil a gente fazer com que esse paciente abrace isso até o final, né? E tem essa vantagem, né? Pelo menos esses coletes, eles são um pouco mais... discretos, né? A gente consegue, né, esconder um pouco ele com uma blusa, alguma coisa assim. Sim. Então, menos pior. Né? Pensando num colete de Milwaukee, que era muito pesado, né? Toda a estrutura dele era de metal, né? De ferro, um plástico muito duro e muito grande, né? Então, você tinha realmente esse colar cervical que não dava pra esconder. Colocar uma roupa por cima era impossível, né? E detalhe, existem ainda pacientes que chegam na clínica com colete Milwaukee, né? Então, de novo, né? A gente educar, a gente se manter sempre atualizado do que tem de melhor para oferecer para o nosso paciente e dar essa direção o mais rápido possível. O tempo é muito precioso para o tratamento da escoliose, né? Então, quanto antes a gente consegue abordar esse paciente da forma correta, melhores são as chances dele, né, de melhorar e não passar por cirurgia, ou então não ter grandes assimetrias de tronco. Como tu falou, né, a gente também vive esse mesmo problema na escola de medicina e nas formações de cirurgiões, né, por essa desinformação ainda, né, então o ensino, ele não evoluiu em alguns locais, então o paciente chega em 2025 com um colete de Milwaukee. Sim, ainda, né? Sim. Os coletes agora, o material termoplástico, ele é cada vez mais fininho. Acho que depende muito do tamanho do paciente, mas eles pesam muito pouco. E aí o paciente, ele coloca uma blusinha de algodão para não ter o contato direto do plástico no corpo. E veste, ele é bem justinho. Você consegue colocar o uniforme por cima, blusa. Lógico, se você colocar um cropped, alguma coisa vai aparecer, né? Mas no geral, na rotina, ele é super discreto, né? Então, realmente, pra gente melhorar essa aderência do paciente, o colete tridimensional assimétrico é muito bom, né? E agora existem já alguns estudos dos coletes noturnos, né? Não os hipercorretivos, mas coletes noturnos de outra tecnologia que ainda estão, na verdade, sendo estudados, né? Os hipercorretivos, eles já existem, né, Cássio? Tem. Mas, enfim... Tem coletes dinâmicos, né? Tem coletes termosensíveis, que você consegue determinar tempo de uso, qual que é a pressão em cada área, né? Sim, tem muita coisa que a tecnologia acho que vai trazer, né? De benefício aí para o tratamento conservador, né? Da escoliose. Assim como o cirúrgico também, né? No futuro. Falando da cirurgia, Cássio, fala para nós um pouquinho, quando que a cirurgia é indicada e o que a gente tem hoje de opções aí cirúrgicas, né, para oferecer para esses pacientes com escoliose? Então, Rafa, cirurgia é um tema que às vezes causa um pouco de susto, né, e medo, né, nos pacientes com escoliose, nos pais, né, assim como acho que todos os pacientes, né, falar em cirurgia da coluna, todo mundo dá um passo pra trás, recua, né? dá um passinho para trás, né, e a gente entende isso, né. Eu costumo dizer que cirurgia é sempre, óbvio, a última opção, né? Eu não levo muito em consideração só o valor angular. Eu não acho que um paciente que tem 40, 45 graus, que às vezes é simétrico e bastante equilibrado, sem queixa de dor, funcionalmente se desenvolve bem, bem adaptado à atividade física, né? Bem resolvido com isso e está acompanhando bastante tempo, não tem evolução, eu não indico cirurgia. Tá? Eu não acho que seja a cirurgia que vai trazer um grande benefício. Eu gosto de ter esse paciente próximo a mim, na minha mão, como um amigo mesmo, no sentido de, olha, a gente tá nessa junto. Essa coisa de, o valor angular, ele é a nota de corte, digamos assim, né? não é. Mas... Vamos lá, quando a gente vai falar em indicação, o que
alguns trabalhos, literatura traz, né? Que normalmente as curvas acima de 45, 50 graus funcionam como que um ponto de corte, né? Então as curvas maiores do que 50 graus têm indicação cirúrgica, tá? Mas que nem eu falei, são várias variáveis que você tem que levar em consideração. Falando em cirurgia propriamente dito, aquele paciente que tem uma deformidade já bastante aparente, tem uma gibosidade alta, que traz um prejuízo estético, às vezes traz uma assimetria tão grande do tronco que funcionalmente traz uma maior demanda energética para fazer as atividades do dia a dia, para ter o equilíbrio, para fazer digamos assim, o que ele gosta, pode trazer uma dor associada, né, pelo desequilíbrio muscular ali que a escoliose pode acarretar. A gente tem que pensar na evolução. Então, escolioses de alto grau, elas têm uma tendência a continuar progredindo mesmo na fase adulta. Você às vezes olha uma criança lá com 14, 15 anos, tem uma curva de 55, 60 graus, você tem que estar ciente que aquela curva e orientar os pais que aquilo ali vai continuar progredindo. Vai chegar numa fase adulta, às vezes pela demanda que essa criança, adolescente tem, às vezes outras comorbidades associadas, às vezes uma osteoporose, uma osteopenia, um paciente com uma superobesidade ou, né, fraqueza muscular que pode contribuir com o aumento da curva. Então, às vezes a cirurgia também ela pode ser uma forma de você prevenir essa piora lá no futuro, tá? Então, esses pontos que a gente gostaria de colocar. Agora, a cirurgia em si, vocês devem imaginar que a cirurgia de escoliose não é uma cirurgia pequena. Quando a gente está falando de escoliose, são cirurgias que, infelizmente, ainda a gente não tem a tecnologia suficiente para falar em cirurgias muito pouco invasivas, né? Que nem você, que é um especialista em endoscopia, e já não trata a escoliose com endoscopia, né? Mas, assim, o acesso é um acesso grande, o descolamento de musculatura, o paciente ele tem que estar preparado, né, emocionalmente, a família, para o pós-operatório. É um pós-operatório que muitas vezes traz um pouco de dor para esse paciente, né, tem todos os cuidados que a gente orienta, né, não estou aqui colocando a cirurgia como algo para assustar, né, mas a gente tem que orientar. Cirurgia hoje para escoliose é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que tem, né, o apoio aí dos neurofisiologistas, né, que fazem o controle intraoperatório com o cirurgião para diminuir risco neurológico. Existe a equipe anestésica que vai dar um conforto de dor para esse paciente, tanto no trans ali quanto no pós-operatório, né, vai ajudar bastante. Então, mais uma vez, é um multidisciplinar. O fisioterapeuta que vai atuar no pós-operatório para completa reabilitação. Então, eu sempre digo assim, o trabalho é em equipe, a cirurgia ela é a última opção, mas na necessidade, a gente tem que tirar esse mito de que a cirurgia vai trazer grandes limitações, não vou andar mais, vou perder o movimento, nunca mais eu vou poder fazer atividade física, não vou poder dançar, que é o que às vezes as crianças perguntam. Então, isso não é verdadeiro. Eu tenho vários pacientes que operaram escoliose que dançam balé, fazem natação, luta jiu-jitsu, joga bola, faz futebol, entendeu? Então, assim, esse mito de que a cirurgia ele incapacita não é verdadeiro, tá? A cirurgia, ela tem o seu papel, sim. Eu acho que e é o papel de trazer benefício para a criança, mas ela tem que ser muito bem indicada, né? Tem que ter uma coisa. E quando a gente fala de cirurgia, né, a gente está falando do quê? Colocação de parafusos, hastes, correções que vão, como a Aline falou, como o colete faz isso de forma externa, tenta empurrar a coluna para o lugar. Na cirurgia, o que a gente faz? Com esses parafusos, essas hastes, né, que são feitas de metal, né, normalmente titânio ou cromo cobalto, a gente literalmente força a coluna para o lugar. E aí vai travar ela naquela posição. Não tira mais os parafusos, não volta a deformidade após a boa indicação, né, e a boa realização dela, a curva ela não vai voltar a aparecer. Né? Outro mito também, que você falou além do exercício, né, que com medo não pode fazer mais nada, é em relação à questão do metal, né, se tem, né, detecção em aeroportos, em bancos, tem alguma limitação em relação a isso? Gravidez também, Gravidez, né? Na verdade não tem, né, assim, é o que a gente fala, hoje, assim, os metais, né, eles são metais nobres, né, que são utilizados, né, as ligas metálicas do passado, elas tinham
muito mais essa associação com detecção entrada de banco, essas coisas. É óbvio que se você está fazendo uma viagem internacional, vai lá naquele aparelho, que é um aparelho de raio-x, né? Que você fica lá em pé, vai aparecer os seus parafusos ali, né? Mas para quem tem esse medo é fácil, a gente dá uma carteirinha escrito que tem lá os parafusos para não ter problema, né? nenhum problema, né, com relação a isso aí. Mas hoje os materiais eles são o que a gente chama de inertes, né? Eles são isentos assim de reações. Raríssimos são os casos que podem apresentar algum tipo de reação a titânio, cromo, cobalto, né? Mas isso está descrito, lógico, na literatura, mas a incidência é ínfima, quase zero, né? Eu também sempre falo assim para os pacientes outra coisa, né? Quando há indicação da cirurgia, né? Que realmente está como um acordo, porque tem que ser, né? Uma decisão realmente compartilhada e a criança, principalmente, é o mais importante, ele tem que querer fazer a cirurgia, né? Não só os pais quererem que ela faça. Quando tem essa indicação, sempre é bom fazer nessa fase, né, da adolescência, que ainda tem, né, uma mobilidade melhor, a gente tem um potencial de correção melhor da curva. O pós-operatório é muito melhor do que fazer isso lá na vida adulta, né? Pensando lá na frente nessa progressão da curva ou de alguma incapacidade futura, né? O resultado é melhor, né? Com certeza. Curvas flexíveis, a experiência de dor de criança e adolescente é diferente muito do adulto, menor, então a memória, né, que a gente fala assim, daquilo que já sofreu ao longo da vida, então a gente não está dizendo que é zero dor, mas assim, as crianças elas respondem muito melhor. Você opera adulto, o resultado às vezes estético do ponto de vista de correção é um pouco mais difícil, porque são curvas que se tornaram mais rígidas, né? São pacientes que sofrem mais de dor porque já tiveram outras experiências, né? Mas a reabilitação realmente é totalmente diferente. O adolescente do adulto, assim, você vê que o adolescente digamos, a melhor fase para fazer, quando necessário, a cirurgia de escoliose. Muito bom, excelente bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas falando, né? Facilmente. Já estão com a cabeça, nossa, preciso falar disso, preciso falar daquilo outro, não falei disso. A gente pode ter o episódio número 2, né? Isso, vamos ter mais oportunidades. Aline, muito obrigado pela presença. Obrigada obrigada eu demais. Maravilhoso, acho que foi muito esclarecedor, né? Um bate-papo bem simples para poder realmente trazer mais informação. Fala pra gente como é que o pessoal te acha aí nas redes. Nas redes @ft.alinegranato e o @tratando.escoliose, que é o nosso site, né, da ABTE, e da Cinetics Physio, que aí é difícil de falar Cinetics Physio. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui. @Cinetics Physio também, que é a nossa clínica aqui em Campinas. Não, maravilha. Então, assim, eu só queria aproveitar, né, a fazer um merchan também. A Aline falou da associação aí Tratando Escoliose. Para quem não conhece ainda, a gente tem um outro projeto aqui no Brasil que chama Mude a Curva. É um projeto também filantrópico, é uma organização social sem fins lucrativos, né, que a gente criou em 2019, mas criada por cirurgiões, é óbvio que foi feito para oferecer o tratamento cirúrgico para essas crianças. A gente sabe que as filas de cirurgias para escoliose no Brasil hoje são filas quase que intermináveis. Tem crianças, às vezes, que esperam 4, 5, 6, às vezes até 10 anos esperando por um tratamento. Então, o objetivo do grupo lá em 2019 foi criar esse projeto filantrópico, né? Então, sigam lá, @Mude a Curva. E a gente viaja o Brasil, né? Projeto itinerante, tentando promover o tratamento cirúrgico, tentando ajudar, né, os hospitais, ajudar as secretarias de saúde através de ações filantrópicas onde a gente opera, né, essas crianças de forma totalmente gratuita. 2 vezes por ano, primeiro semestre, segundo semestre, a gente faz uma ação dessa, a gente opera em média de 20 a 25 crianças e o projeto, desde o início da criação dele, já são mais de 200 crianças tratadas de forma cirúrgica. E aí, nos últimos 2 anos, aí veio a parceria, né, com o Tratando Escoliose. Então, essas crianças, eles acabam tendo, né, um atendimento fisioterapêutico ali pré-cirurgia para ajudar na orientação das famílias e dos menores. E hoje as meninas aí do Tratando Escoliose, elas fazem esse pós também para poder orientar questão de como levanta da cama, vai orientar o tipo de atividade física, como é que a mãe vai cuidar, né, dessa criança, fazer uma fisioterapia domiciliar ali, porque muitas vezes a gente está falando aqui de interior do Maranhão, que a criança não tem acesso a isso. Então é muito importante aí que as pessoas também, né, sigam, né, o Tratando Escoliose e o Mude a Curva para apoiar lá, que para a gente vai ser importante aí. É um projeto maravilhoso, tive o prazer de participar, né, e realmente faz muita diferença na vida das pessoas. Parabéns para vocês. Se você gostou desse episódio, compartilhe e siga Papo Coluna no Spotify e no YouTube.
Acompanhe nossos próximos temas sobre saúde, bem-estar e, é claro, sobre coluna. Até o próximo episódio. Para me acompanhar nas redes, siga @Rafael Barreto Silva e @Papo Coluna. Então, pessoal, o meu Instagram é Dr.Ricardo Acácio. E lembrando, né, que o Papo Coluna, ele é um podcast do Instituto da Coluna de Campinas, então nos siga, @Instituto da Coluna de Campinas. Até o próximo episódio.